Tá, gente, eu vou gravar um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui vocês vão assistir ele, vão ter que se esforçar aí e assistir ele, até porque ele não vai ser grande. E vocês vão responder as questões que a escola vai entregar para vocês e vocês me devolvem ele daqui uns, sei lá, 15, 20 dias, valendo as notas de vocês, as participações de vocês, tá? Então, o nosso tema aqui é o iluminismo. Iluminismo, por que iluminismo? Primeiro é que assim, se vocês dividirem a história em vários períodos, como é geralmente dividido, então, se tem lá no começo a pré-história, que é o antes da história, a pré-história, depois se começa a história, né, digamos assim, aí se tem a Idade Antiga. A Idade Antiga começa ali mais ou menos há uns 5.000 anos antes de Cristo, e ela vai até mais ou menos 300 depois de Cristo. Tá? Isso Cristo teria vivido há 2.000 anos atrás, né? Então a Idade Antiga meio que acabou há mais ou menos os 2.000 anos atrás. Aí, mais ou menos 300 depois de Cristo, começa 300, 400 depois de Cristo, começa a Idade Média, que vai mais ou menos até 1.400, 1.500. Então esse período de Idade Média, ele é um período de mais ou menos 1.000 anos, né? Então, na Idade Média, o que se tem? Se tem o poder da Igreja Católica, se tem o pensamento único, dominado pela crença católica, pela crença de que a Terra é plana. A única leitura possível e permitida era da Bíblia. Somente algumas pessoas, geralmente os padres, sabiam ler e eles que liam a Bíblia, o povo era analfabeto. Na Idade Média, a Europa toda virou campo, virou mato. Os feudos, né? Então as pessoas moravam no campo, tinham os donos dos feudos, as pessoas trocavam o seu trabalho por proteção e viviam ali aquela vida daquela forma, sem nenhuma perspectiva de sair daquilo durante 1.000 anos. O feudalismo, que a gente chama, na Idade Média. Ali no finalzinho da Idade Média, 1.300, 1.400, começam então as cruzadas cristãs, que os cristãos eles vão formar grupos militares e católicos que vão até o Oriente e voltam para o Ocidente, e lá no Oriente eles encontram o quê? Eles entram em contato com o conhecimento que existia no mundo lá na Idade Antiga, que se preservou no Oriente. Se preservou em Constantinopla, onde hoje é aqueles países ali do Oriente Médio que a gente vê na televisão, Iraque, Afeganistão, aqueles países ali. Esses países preservaram o conhecimento da Idade Antiga. Então, lá na Idade Antiga, se sabia, por exemplo, fazer cirurgia, se conhecia a lente, se tinha o hábito de se tomar banho. Na Idade Antiga, as ruas eram calçadas, os prédios públicos, se conhecia a engenharia, a arquitetura, se conhecia a matemática. Na Idade Antiga, lá na Idade Antiga, se sabia que a Terra era redonda e girava em torno do Sol. Depois, na Idade Média, todo esse conhecimento desapareceu. Então, não há nenhum conhecimento, praticamente, aqui no Ocidente, durante a Idade Média, desde 300 a mais ou menos 1.400, 1.300, 1.400. Esses 1.000 anos é de ignorância pura aqui para nós, do Ocidente. Mas lá no Oriente, no Oriente Próximo ali, se manteve esse conhecimento, tá? Agora não vou explicar para vocês o porquê, que modo que se manteve, mas se manteve. Quando os cristãos ocidentais vão até o Oriente, eles entram em contato com esse conhecimento e trazem. E aí esse conhecimento que havia morrido aqui no Ocidente por causa da Idade Média da Igreja Católica, esse conhecimento renasce. Então a gente chama isso de renascimento. Renascimento cultural, renascimento político, renascimento econômico. Tá? E aí, depois do Renascimento, vem um novo processo, o segundo momento do Renascimento, já no século XVIII daí, tá? Então, você sabe contar os séculos, né?
século XVIII significa que passaram 18 séculos depois de Cristo. Então, ali no século XVIII, há um segundo momento desse renascimento que a gente chama de iluminismo. Por que iluminismo? Porque se acreditava que aquele período medieval, de Idade Média, entre 300 até mais ou menos 1300, esse período de 1000 anos de domínio da Igreja Católica, de proibição, de falta de liberdade, de perseguição, de ninguém saber ler, ninguém saber escrever, ninguém conhecer ciência, ninguém conhecer nada, se acreditava que esse período, se chamava esse período de Idade Média de Idade das Trevas. Então, como o conhecimento foi retomado no Renascimento, e agora muitas pessoas têm acesso ao conhecimento, essas pessoas, são os filósofos iluministas, eles vão criar um movimento chamado iluminismo. Por que iluminismo? Porque eles dizem que a luz da razão e do conhecimento vem iluminar a Idade das Trevas. Então, o iluminismo é isso, é a luz da razão e do conhecimento que vem dissipar, vem iluminar a Idade das Trevas. O iluminismo, ele tem várias vertentes. As principais são a vertente filosófica e a vertente política. Naquela época, lembrem que quem governava era o rei. E o rei governava, e o filho do rei governava, e o neto do rei governava, e sempre aquela família governava. Os iluministas, eles começaram a olhar para isso e achar estranho. Então eles propõem que não exista só um governante com o poder absoluto, com todo o poder. Eles propõem que existam 3 poderes. E não só uma pessoa governando com um poder, mas 3 poderes. E esses 3 poderes seriam eleitos pelo povo. Então os iluministas propõem o quê? Que haja uma eleição. Naquela época não havia eleição. Isso é novo para a época. Quem inventou isso foram os iluministas. Então os iluministas propõem que haja uma eleição na qual se elejam 3 grupos de pessoas. Um grupo para criar as leis, que é o grupo que hoje a gente chama de legislativo. Um grupo para julgar as pessoas que cometem crimes, que a gente chama de judiciário. E um grupo, ou uma pessoa, mas eleita, não pai, filho, neto, uma pessoa, um grupo eleito para aplicar a lei, que a gente chama de executivo. Tá? Então, essa ideia de 3 poderes é de um filósofo iluminista chamado Montesquieu. Montesquieu, ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis, na qual ele vai criar a ideia dos 3 poderes. E o que ele propõe? Ele é radical. Ele propõe cortar a cabeça do rei, tirar aquela figura única que tem ele só, concentra todo o poder na mão dele, e criar uma nova forma de governar aonde as pessoas possam se candidatar, se eleger e dividir o poder em 3. Porque os 3 poderes se equilibram, um regula o outro, então é uma forma mais justa de poder. Tá? Outro filósofo iluminista importante é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau vai dizer o seguinte, que a pobreza e a violência e a guerra, tudo isso surge no momento, antes da Idade Antiga, lá na pré-história. Lá na pré-história surge a violência, a pobreza e a guerra. Por quê? Porque surgiu a propriedade privada da terra. O Rousseau vai dizer que o cara que criou a propriedade privada da terra, ele foi muito esperto. Ele cercou um pedaço grande de terra e convenceu as demais pessoas, convenceu as outras pessoas de que aquilo era dele. E as outras pessoas acreditaram. Então, a partir disso, ele parou de trabalhar. Todo mundo trabalhava para si. Né? A partir do momento que ele cria a propriedade da terra, ele deixa de trabalhar. Quem é que trabalha para ele? Aquele grupo de pessoas que ficaram sem terra. Porque ele tirou a terra de todo mundo e ficou para ele. As pessoas que ficaram fora dessa propriedade de terra vão trabalhar para ele. De que forma? Como escravo. Então ali surge a propriedade da terra, a escravidão. Essas pessoas não têm mais acesso à natureza como elas tinham antes, elas passam a ser pobres, surge a pobreza, e com a pobreza a violência e a guerra, porque quem tem terra quer ter mais terra. Então 2 pessoas com muita terra, elas vão fazer guerra entre si. E quem luta nas guerras dos ricos, dos donos das terras, são os escravos, os pobres. Tá? Então o Rousseau ele vai olhar para o passado e ele vai dizer
que a origem de todos os males é a invenção da propriedade privada. Mas o Rousseau não é contra a propriedade privada. Ele acha que tem que haver... A propriedade privada existe e não tem mais jeito. Não tem mais como acabar com ela. Ela está aí e acabou. Não tem mais como se livrar dela. Então ele acha que tem que haver um acordo, um pacto social, um contrato social. Aí ele escreve um livro chamado O Contrato Social, no qual ele propõe o seguinte, que essa minoria, essa galera no topo da pirâmide social, essa galera, a pontinha da pirâmide, que é dona de quase todas as terras que existem e dona de 90% da riqueza que existe, eles abram mão de um pouquinho da riqueza deles, que eles não vão nem sentir falta, para que aqueles que são miseráveis, deixem de ser miseráveis e fiquem apenas pobres. Né? Então o Rousseau propõe um contrato social para acabar com a miséria, com a fome, mas não acabar com a pobreza e nem com a propriedade privada da terra. Tá? Há vários pensadores iluministas que vão pensar várias coisas diferentes, mas eu acho que para a gente conversar aqui online, os mais importantes são esses, o Rousseau e o Montesquieu. Importante, quando começam a acontecer as revoluções na Europa, as revoluções burguesas na Europa, eles utilizam dessas ideias aqui, dos iluministas, para cortar a cabeça do rei e acabar com o rei, e criar o que nós chamamos hoje de democracia. Tá? Eu vou postar lá no grupo esse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem no privado que eu vou respondendo a vocês. Abraço.